estamos iniciando o nosso 5º encontro aqui no Caravanas Urbanas. O Caravanas Urbanas é um projeto do Grupo Caravanas, e nessa temporada que a gente está chamando as espacialidades online, eu estou aqui na frente, conversando com algumas pessoas, mas eu sou só um representante, né? Nós somos em muitos, né? Muitas pessoas queridas. Quem quiser conhecer mais as pessoas todas, no nosso feed, a todo mundo lá. Na semana passada tivemos algum encontro com a Milene, na retrasada com o Leandro, na anterior com a Thaís, e na outra com a Gabriela Gaia. Então, vem sendo um espaço que a gente está tentando construir aqui, de pensamento coletivo. Então, desde já agradeço a todos os outros que vieram, já agradeço de antemão o Santiago, por ter topado estar aqui, né? A gente vem nessa leva de reflexões sobre a cidade, sobre os modos de estar na cidade, os modos de disputar a cidade, enfim, de algum modo, sempre a partir de diferentes vieses, né? Assim, sejam eles mais ligados ao campo da filosofia, às vezes mais ligados ao campo da comunicação, enfim. E essa semana a gente tem o Santiago Cal, né, que é um artista da performance, tem aí uma trajetória bastante heterogênea, né, com muitas passagens por muitos locais, enfim, ele é de Buenos Aires, né, costuma dizer, já ele vai falar disso provavelmente, que ele está sempre no caminho, então ele esteve em Buenos Aires, já esteve em Salvador, né, tem um mestrado, quando a gente se conheceu, nós fomos colegas de mestrado na UFBA, no curso da pós da arquitetura e urbanismo da UFBA, e atualmente ele coordena, né, várias oficinas, vários laboratórios de estar junto com outras pessoas, pensando formas coletivas, enfim, de pensar cidades, de pensar os corpos. E atualmente ele vem desenvolvendo as cartografias sensíveis, que é o que ele chama de sistema metodologia, né, de uma pesquisa de espaços públicos. E hoje a gente pensou, enfim, eu pensei, na verdade, como estou numa função de provocador, em provocá-lo com o tema espacialidades e afetos de um corpo confinado. E como é uma provocação, eu queria de antemão perguntar para o Santiago, já agradecer ele novamente por estar aqui, e perguntar como que esse tema chega para ele, né, as espacialidades e afetos de um corpo confinado no momento que a gente está vivendo, em que algumas coisas estão se transformando de algum modo. Então, é isso, a palavra é sua, Santi. Obrigado. Primeiro, queria dar aqui um oi para a Cuca, para a Marinha, que está aí dando um oi, querida amiga da gente, sua pessoa muito querida. Gabriel, gratidão vocês no Caravanas, nas Caravanas, todas vocês por esse convite a participar. Gratidão às pessoas que estão aqui também, né, acompanhando a gente. Eu me encontro agora no norte do México, na divisa com os Estados Unidos, e quando tu me enviou esse convite, eu adoro me encontrar com tu, né? A gente tem muitos anos já de se encontrar, muitos anos de parcerias, de trocas, de acompanhamentos, de apoio, de se encontrar em várias cidades diferentes. Então, na hora que tu enviou esse convite, eu topei. Só que eu senti, na verdade, um incomodo com o título, né? Ontem nós conversávamos aí para também nos encontrarmos um pouquinho, e eu falava que esse incomodo, de jeito nenhum, é uma questão que eu, sei lá, não gosto do título. Não seriam os temas que eu falaria, mas precisamente por isso eu achei interessante, né, topar, né, aceitar o seu convite para falar de questões que eu não falaria mesmo discordando, né? Então, me diga se quer que a gente comece por cá mesmo, ou me diga
onde estamos indo, onde tu quer que a gente comece a andar. Tá. Oi, Ju. Como o Santi falou, a gente se encontrou um pouco ontem para tentar conversar. Normalmente, os meus encontros com o Santiago são encontros que os nossos encontros são encontros que a gente fica muito afetado, enfim, fica muito mobilizado um com o outro. Então, eu já falei para ele isso também, diferente das outras lives, essa é uma live que a gente se propõe a pensar junto, né? Então, de antemão, assim, né, a gente começou ontem a conversar, porque eu poderia fazer uma pergunta em que eu pudesse reivindicar um Santiago mais antigo, um Santiago mais ligado ao campo da arte, mas não é isso que hoje me interessa. Hoje eu estou mais interessado em entender esse Santiago que vem se articulando com outras pessoas já há algum tempo, e a partir de mobilizações que a vida vai lhe colocando, que ele mesmo vai também, às vezes, muitas vezes achando, enfim, pelo caminho e tudo mais. Uma das coisas que ontem eu lembrei muito, assim, na nossa conversa, que foi legal, e eu queria também já talvez resgatar isso, pode ser uma forma da gente começar, foi que me parece às vezes que na sua trajetória, nas suas formas de se articular, as coisas aparecem, os fatos, os temas aparecem, e você vai se propondo se mobilizar com aquilo que aparece, né? Aí um exemplo que a gente conversou ontem foi quando a gente esteve em Campinas e você precisava de um material, de um tecido envelhecido, e você resolveu que você tinha pouco tempo e queria conhecer a cidade, né? E para conhecer a cidade dessa forma, a gente falou, poxa, mas como é que vai fazer? Vai dar tempo para envelhecer o tecido, para fazer essa performance, para fazer esse trabalho que você vai fazer? E isso não vai dar tempo da gente tomar uma cerveja, de conversar e tudo mais. Aí ele foi e falou, a gente podia talvez ir andando. Eu amarro isso na minha cintura e a gente vai andando. Então ele era um grande tecido, uma grande cauda no rabo do Santiago. Na verdade, Eu acho que isso diz eram muito. roupas. Era um monte de roupas, eram camisas, calças, porque eu tinha que escolher uma delas, né? Mas falei, gente, não vai dar tempo para embelecer tudo, para ver como fica. Então, preciso todas embelecidas, sujas. Então, foi isso, né? Foi amarrar uma com outra para fazer uma grande cauda, né? E caminhar pela cidade, né? Com você e com Marinha, andando e arrastando, né? Indo para o samba. Mas, Santi, quando você faz isso, fez isso, e talvez isso tenha a ver com aquela coisa que eu comentei com você antes, antes da gente começar a live, sobre acordar e olhar o que vem pela frente na vida, eu queria te perguntar, assim, esse é um procedimento? Você estar de frente com algo e enfrentar da forma que você quiser, enfim, articular com aquilo, daquilo você mobilizar e ver o que pode acontecer. Esse é um procedimento de estar no espaço público, por exemplo? Eu não tenho medo ao ridículo, né? Então, se eu tiver que escolher entre ficar assim, rasgando um pouquinho a roupa, sujando elas, ou sair com você e Marinha a beber umas cervejas, eu não tenho por que escolher um ou outro. Eu vou pegar os dois, vou tentar escolher o I. Acho que por lá que pode ser, né? Eu sempre tenho essa questão que me incomoda ter que escolher no ou. Eu sempre estou tentando articular o I. Fazer isso é isso. Então, deu o que deu, né? É amarrar a roupa, fazer uma grande cauda e caminhar, uma cauda de quase quanto queiram. 8 metros, né? 10 metros de cauda, não era uma cauda pequena, eram 10 metros de cauda, né? Claro que era um samba de rua. Claro que as pessoas na rua entendiam nada, né? Quando eu entrava a comprar uma cerveja num boteco, saía. E é engraçado, mas ao mesmo tempo cria situações, provoca e também eu consegui estar com vocês.
E acho que essa situação, né, do I, que talvez respondendo a tua pergunta, esse I, ou 10, esse I, quando eu organizo os turnês pela Latinoamérica, eu quero trabalhar, compartilhar, né, as oficinas, laboratórios de cartografia sensíveis e me encontrar com pessoas queridas. Então, eu inicio pelo desejo, né? Eu tenho o desejo de visitar tais pessoas em tais países. Vamos tentar fazer um turnê por lá e trabalhar, compartilhar as oficinas, né? Não há um ou nesse ponto. Não sei se é por lá que tu estava perguntando. Mas, Santi, você falou aí uma coisa que é bem nesse ponto também que a gente já conversa, assim, você costuma fazer isso, né? Se conectar a pessoas. Acho que essa é uma possibilidade da gente refletir sobre seus trabalhos, assim, né? Você já tem uma série de laboratórios, de oficinas, de palestras, falas, conversas, que você sempre se propõe ir ao coletivo, né? Como que para você tem sido hoje, né? E aí pode fazer a abordagem que você quiser nesse sentido, pensando agora o que tem acontecido com o coronavírus e tudo mais. Como que tem sido para você agora pensar essa abordagem com o outro, né? Esse exercício aí do coletivo. Eu preciso muito do outro para poder pensar, para poder criar. Eu não consigo pensar sozinho do mesmo jeito que penso junto com outras pessoas. De certa maneira, as atividades que eu compartilho, as falas, as oficinas, laboratórios, os cursos, na verdade, ao mesmo tempo, é um I também. Eu estou ensinando e estou aprendendo, porque eu preciso dos outros para que esses outros façam perguntas que eu não tinha me feito. E daí eu poder articular novas respostas. Mas também eu preciso de outros, porque também eles vão entender coisas diferentes e eu também preciso dessas outras respostas. É nesse encontro, né, que eu ia também, que é ensinar e aprender ao mesmo tempo. Esta necessidade de... Eu preciso entender sobre um tema que estou pesquisando. Eu não vou olhar livros. Eu não vou... meu jeito não é uma pesquisa de ler livros. Meu jeito é começar a refletir a respeito e animar a dar uma fala sobre isso, no estado do conhecimento que eu tenho nesse momento. Já aconteceu, por exemplo, dar uma fala na pós-graduação na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, um salão, um anfiteatro gigante, lotado de pessoas, e a fala era sobre a potência de não. Mas eu estava desenvolvendo ainda essas ideias. Eu não estava indo a falar sobre aquilo que eu já sei. Estava falando sobre aquilo que eu quero entender, né? Então, eu preciso dos outros para poder entender. As perguntas dos outros, né? De certa forma, essa fala é uma provocação para ativar nos outros perguntas que eu não tenho, né? E acho que também vai por lá a questão do coletivo que tu me perguntava. Ou da minha prática como arte, ou da minha prática de urbanismo, essa noção de que a gente não tem todas as perguntas, a gente precisa de perguntas. Não essa tendência compulsiva a querer respostas. Se eu não tenho novas perguntas, como que eu posso desenvolver novas respostas? Então, é nesse trabalho coletivo, e ontem conversávamos um pouquinho sobre isso, que eu queria tentar entender um pouquinho
que está acontecendo nesses contextos de quarentenas. E eu não consigo pensar sozinho. Eu queria tentar fazer uma abordagem através da perspectiva das cartografias sensíveis, que é o que estou desenvolvendo há vários anos. Mas eu senti que não queria, ainda trabalhando muitos anos nessa questão, eu senti que não queria pensar sozinho. E eu abri uma chamada pública internacional há uns 3 meses para que quem quiser compor um grupo online, de estudos online, com perspectiva de cartografias sensíveis para estudar as conjunturas atuais. Quem quiser participar, primeiro teria que passar por um curso de introdução nesse sistema metodologia. Inicialmente foram pessoas de 9 países diferentes que fizeram o curso. Atualmente, desses 9 países e desses 9 pessoas, no grupo de pesquisa acabamos participando 13 pessoas de 5 países diferentes. E estamos nisso há 3 meses. Né? E eu acho que essa articulação coletiva de ensinar para outros o que a gente já entende, mas entender junto com outros, com perguntas de outros, é o que está me mobilizando há muitos anos e que atualmente também está me ativando, né, para tentar entender um pouquinho a respeito, né, de que pode estar passando para além do que está sendo dito. Ô, Santi, e o que são essas cartografias sensíveis? Para quem está chegando aí, está querendo entender, enfim, como é que se dá esse procedimento numa chamada pública? Bom, nesse curso de introdução, a gente não fez um curso de formação em cartografias sensíveis, foi de introdução, né? É uma proposta bem complexa, como para falar que em 7 dias a gente vai né, entrar na formação desse curso. Eu já trabalhei com grupos, tenho aqui uma companheira que em Santos, a gente já trabalhou 3 meses, por exemplo, fazendo encontros 3 vezes por semana durante 3 meses. Acho que aí os processos, podemos falar que é mais de formação na proposta. Esse de introdução tem mais a ver, não tanto quanto poderiam falar da questão metodológica, mas sim da questão do sistema. Por isso que eu falava para tu ontem que eu estou entendendo há um tempo que mais do que uma metodologia para levar para os espaços públicos, antes do que isso, é um sistema para desestabilizar as afirmações das pessoas que vão compor esse grupo para cartografar. E desestabilizar um processo de desestabilização. Desestabilizar essas afirmações que nos afirmam, que nos fazem ativar respostas antes do que perguntas. Então, da parte metodológica, estamos nós trabalhando nesse grupo de estudos esses últimos 3 meses. Na parte mais de desestabilização, além desses 3 meses, também começamos no curso de introdução. E eu acho que é isso que eu mais gosto. Né? Nos laboratórios, as pessoas acharem que estão chegando para fazer um curso de cartografias sensíveis e acabam saindo daí refletindo sobre como que eles habitam a cidade, como que eles se relacionam, como se questionando, né? Mais do que saindo com respostas. Com mais perguntas. Isso. Por isso que eu também entendo que é um sistema de desestabilização. É um pouco mais ou menos como você estava falando, que é aquilo que te mobiliza, né? Você é muito mobilizado pelo que você pode, as perguntas novas que podem ser geradas, né? Pelo que você sempre me fala, assim. E quais foram as perguntas que você ficou quando você viu as palavras que eu coloquei nessa mesa?
nessa conversa nossa, nesse diálogo? Como no começo falávamos, né? Comentava que essas palavras me incomodaram, alguns termos em particular, né? Me incomodaram porque não... Com alguns são questões que eu não é o que mais trabalho, ou eu chamaria de outra maneira. Então, a compreensão do termo foi a que me incomodou, mais do que o termo em si. E a outra já diretamente é... Só para, desculpa interromper, só para deixar claro para quem está chegando e quem está vendo, né, a gente pensou o nome dessa mesa, desse diálogo, bebendo água aqui, de alguma forma, tomando uma na live aqui, espacialidades e afetos de um corpo confinado, né? Eu coloquei esse nome para o Santiago, ele ficou bastante afetado, enfim, mobilizado, melhor dizendo, talvez, e ele levantou algumas questões bastante pertinentes, e eu acho que é importante que a gente também traga isso, assim, né? A gente pode, talvez, por partes, assim, né? Por exemplo, a palavra confinado foi uma que te incomodou, né, Santiago? Na verdade, eu ia te propor de começar de trás para frente. Tá. Né? Espacialidades e afetos de um corpo confinado. Então, esses 4 termos, espacialidades, afeto, corpo confinado, eu pensei que a gente poderia começar de trás. Confinado primeiro, depois corpo, depois afetos, e depois falar desses usos dos espaços das espacialidades. Tá. E a questão do confinado, eu te comentava ontem, nessa nossa conversa, mais de amigos, em privado, me incomoda muito. Mas, de novo, né, é graças a outras pessoas que eu consigo ter outras percepções que me permitem me sentir incomodado. Quando eu perguntei para um querido amigo que está na Argentina como ele estava nesses tempos, esse amigo ele ficou preso, confinado na cadeia durante 4 anos, quase 4 anos. E eu escrevi, né, no começo das quarentenas perguntando para ele como que ele estava se sentindo nesses tempos, aí ficando, né, confinado, né? Ele falou: Santi, confinado, eu não entendo porque as pessoas estão falando de confinado. Eu já queria esse confinamento quando eu fiquei confinado na cadeia, né? Confinado com internet, confinado podendo ligar para pedir uma pizza, bebendo cerveja, vinho, saindo para comprar comida. Gente, esse é um bom confinamento, né? Então, eu que já esteve confinado, falou, eu estou de boa nessa... Isso para mim é nada. Graças a ele, eu fiquei pensando, gente, eu não tinha pensado nisso. Por isso que me incomoda agora a palavra... o abuso da palavra confinado. Estamos confinados, confinadas, confinadas. Porque, historicamente, os corpos confinados são os corpos que estão presos, com diferentes formas de enunciar esse estar preso, né? Estão privados da liberdade de sair. São, historicamente, aqueles que estão nos manicômios e aqueles que estão nas cadeias. Então, que agora comece, as pessoas estão falando de estar confinadas. Eu me pergunto, confinadas de quê? Limitadas de quê? Uhum. Eu vou fazer um desdobramento, né? Por um lado, limitadas de quê? Eu me pergunto porque eu trabalho muito a questão do poder não diante do não poder. E eu penso, por que essa insistência em olhar para o que não pode? Não pode, não posso, não posso. E daí as pessoas se acham confinadas, limitadas, pois não podem no que podiam antes. Ao invés de pensar aquilo que podem sim, por poder não estar podendo o que antes podiam. Que é a potência do poder não, é a afirmação do poder como possibilidade. Mas falar que eu não posso é a negação da possibilidade. E a negação da possibilidade... Tá. Sim, fala. Eu ia te fazer um corte, assim, porque eu acho legal esse conceito, porque o Santiago desenvolveu essa ideia, na verdade ele pensou essa ideia, ele não é um estudioso, ele sempre fala que, como ele foi chamado para falar disso, não é que ele saiba disso, ele perguntou muitas coisas sobre isso,
entre a diferença do poder não e do não poder, né, assim, né, mais ou menos isso que você está colocando, né, Santiago? Acho que isso é importante, né, essa reflexão, que uma me parece mais negativa, eu diria assim, enquanto a outra mais positiva, se eu pudesse ser um pouco mais binário nesse momento. É mais ou menos isso que você está querendo colocar? Eu não chamaria que uma é positiva, eu chamaria que uma nega as possibilidades, e as outras afirmam o possível. O possível de, se eu falar não posso, o não já clausura as possibilidades, não, depois aparece o posso. Mas se eu falar posso não, eu estou afirmando que posso, sem negar aquilo que não estou podendo. Então, eu falo posso não, mas posso sim o quê? Já que estou afirmando que eu posso, eu não fecho naquilo que não posso. Reconheço, então, posso não, mas afirmo. Então, posso não. E a pergunta se ativa. Então, posso sim o quê? Que isso acho importante pensar nesses tempos. Que o que nós estamos podendo, sim. Por poder, não. Mas sempre afirmar do que estamos podendo como possibilidade. Então, o confinamento, ele seria uma negação, né? Não negação, mas uma diminuição dessas possibilidades para você. Quando a pessoa coloca que está confinada, assim, além do termo, da questão terminológica que você colocou, para pensar que isso é um pouco deslocado, né? Como exemplo do seu amigo que deu um exemplo, poxa, existe um confinamento que é um pouco anterior, muito anterior a essa forma que está sendo colocada, além dessa questão que você está colocando, existe ainda esse outro ponto, que me parece que o que é isso de estar supostamente limitado, né? E aí você está colocando nesse sentido, né? Então, podemos muito mais, talvez. Por isso que eu pensei, vamos começar de trás para frente. Confinado, corpo, afetos, espacialidades. Por que essa insistência de ver aquilo que não podemos antes do que aquilo que podemos não? Por que falar de corpos confinados? Primeiro, falar com corpo confinado, eu acho que além de ser uma negação, também é um sintoma de classe média, como fala português? Estou esquecendo, estou no México há 9 meses. Como média. Você falou, média. É quase a classe média, né? Assim, eu não posso fazer, né? Esqueci esse termo no português, quando a criança quer algo e... Mimada. Como que fala em português? Mimada? Não. Quando a criança quer uma coisa, né, e você não dá, e a criança começa a fazer um escândalo, né? Xirique, não, como que era? Pirraça. Bom, dá para entender, né? Dá. Pirraça. Não, era outra palavra que eu conhecia, né? Alguém quiser dar uma dica aí? Português é minha segunda língua. A ver se alguém dá uma dica de qual é essa palavra. O Chu que tá... Birra, estão falando pirraça, birra. Na birra, isso, na birra. Eu sinto que a classe média está na birra, né? Sem ânimos de ofender ninguém, né? Mas sinto isso, né? Como não pode fazer a perspectiva que estão olhando é de não poder fazer o que faziam antes, é uma birra. Mas eu quero, me sinto confinado. Não, gente, não suporto mais. Não suporto mais ficar na minha casa. Ao invés de falar, gente, eu tenho um teto. Gente, eu estou acessando com um telefone, ainda que emprestado, acessando através da internet. Então, eu tenho acesso a um telefone e à internet. E um teto. E eu ainda estou insistindo em tudo aquilo que falta. Eu sinto que a classe média está fazendo uma grande birra falando que está confinada. Porque eu não sinto que seja que não podem sair. Muitos estão saindo para fazer compras de alimentos.
ou para comprar bebidas, né? Então, sim, estão saindo. Talvez estão saindo não do jeito como saíam antes, mas estão saindo. Não tem alguém ali trancando a porta e falando tu não pode sair. Está saindo através da internet. Uhum. Né? E talvez torna mais Então, explícito para você. Ontem você falou uma coisa que eu achei legal também, nesse sentido de retomar, assim, que na verdade da pandemia aguçar muito mais outras coisas, né? Da falta de infraestrutura, enfim, né? Você comentou bastante disso também, que deixa evidente muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Você lembra quando você falou disso ontem? parte das cartografias sensíveis, no nível do que eu falo que não só metodologia, também um sistema de pensamento, de desestabilização das afirmações, é um conceito que eu chamo de dupla dição. Né? Aquilo que se chama de contradição, eu entendo que é uma dupla dição. Dois disseres, né? Aquilo que diz... Ai, estou esquecendo o português. Aquilo que dizemos em português, tá bom? Dizemos. Aquilo que decimos com as nossas palavras, obrigado, Gabi. Aquilo que dizemos com as nossas palavras, né? Com as palavras orais, e aquilo que dizemos através das práticas. Por isso eu entendo também as práticas como discursos em ação. Se eu digo isso, mas eu faço isso, tradicionalmente se fala, mas tu é muito contraditório. Uhum. Mas eu entendo que não há contradição. Para haver contradição, a dição, o dizer, é um dizer da fala e o dizer da prática. Para haver contradição, teriam que se encontrarem um contra o outro, uma contradição. Mas eu observo que não há contradição. Há dupla dição, porque são dois dizeres da fala e da prática indo em paralelo, sem consciência de estar dizendo coisas diferentes. Talvez camada. Eu digo, por exemplo... Talvez não paralelo, será que eu penso mais do que... Não, em paralelo, mais do que camadas. Né? Camada me dá uma sensação de uma acima do outro. Eu penso como dois córregos de água, né? Que vão em paralelo. Imagina, então, que vão em paralelo os dois. Num córrego, que é o córrego do que eu falo, eu digo, eu sou a favor dos espaços públicos como lugares de encontros de pessoas diferentes e de práticas diferentes. Isso que é meu dizer no córrego da palavra, da fala. Mas eu vou para o espaço público e eu vou num boteco, encontro com tu, e a gente fala, gente, tá verão, tá quente, vamos ficar fora na calçada, numa mesa na calçada. Nós não estamos no bar, estamos no espaço público, mas nós estamos na mesa do bar. Daí chega alguém, né, e pede, moço, tu poderia dar uma moeda, algo pra gente? E a gente pergunta para ele, tu tá com fome? Tô. Vai, pede uma coxinha para tu comer. Nós não estamos falando para ele, senta como a gente para comer como a gente. Nós damos comida para essa pessoa comer sei lá onde. Daí a pouco chega uma pessoa que nós conhecemos pela rua, ei, chega cá, senta como a gente. O que eu quero dizer com isso? Se eu escuto a minha prática como um discurso na ação, meu discurso está dizendo, ele se encontra no espaço público como aqueles que conhecem e se desencontra como aqueles que não conhecem. Ele dá comida para uma pessoa que não conhece, mas ele não senta a comer com uma pessoa que não conhece. Nem convida a pessoa a se sentar com ele. Mas ele fala espaço público como lugar de encontro de corpos e práticas diferentes. Mas a prática fala encontro só entre os iguais, entre os conhecidos. Esse comum dos comuns, dos iguais, daqueles que se reconhecem entre si e não das diferenças. Se eu falo uma coisa com a palavra, mas com minha prática falo outra coisa,
eu não estou sendo contraditório, pelo menos não até eu ter consciência de que um dizer e outro dizer falam coisas diferentes. Por isso que eu falo que é uma dupla dição, mais do que uma contradição. A questão é como provocar que esse dizer e esse dizer da palavra e da prática se encontrem para ativar uma contradição. Enquanto a dupla dição ativa duas afirmações em paralelo, em simultâneo e paralelo, a contradição como encontro ativa a pergunta ou perguntas mais do que afirmações em paralelo que não se encontram. Então, eu estou interessado muito nessas questões da dupla dição. E nesse sentido, nós estamos também pensando, né, que é o que se diz hoje em dia, mas que é o que nós também podemos escutar, que as práticas estão dizendo. Que é o que as falas informam e que é o que as práticas também dizem sobre o que está acontecendo nesses tempos de quarentena. Você colocou você coloca duas coisas, né? Coloca a fala, talvez as narrativas, não sei, que você chama de narrativas, não sei se seria essa fala e as práticas, né? Você coloca duas, a fala, o dizer, né? O dizer e a prática. Você... dois dizeres, para mim. Entendi. Não são duas narrativas, são dois dizeres. Dois dizeres. No meu ponto de vista, sim. Eu não chamaria de narrativa, né? Chamaria de dizeres. Por isso que é a dupla dição, dois dizeres. Então, mas na sua forma de entender, só há esses dois dizeres? Não falo que é só dois. O que encontro que há numa mesma pessoa, há um dizer através da palavra e um dizer através da prática. Sim, não, né? Entendi. Eu não estou entrando aqui. Eu não estou entrando aqui. Mas o que disse com a palavra? Não, eu estou falando, são dois dizeres diferentes. Mas nem sempre vão em sintonia. Às vezes vão dizendo coisas diferentes. Não, eu perguntei, eu consegui entender que, né, nesse aspecto você vê dois dizeres. É como se assim, o que a fala faz algo, mobiliza algo e a prática mobiliza outra coisa bem distinta, assim. O exemplo eu acho que há uma tendência nossa a dizer contradição, né, a usar essa palavra muito por conta de colocar uma contra a outra, né, uma como se existisse um sujeito quase que uma unidade de um sujeito em que se ele faz algo diferente, né, nesse sentido, ele está em choque. Na verdade, o que você está falando aí que são dois fluxos paralelos, né, por exemplo. Assim. Isso tudo que você colocou muito para pensar a palavra confinamento, né? Só para era nessa volta, né, que você acha que você ia fazer, eu imagino. Quando a pessoa fala estamos confinados, primeiro que se eu estiver confinado, eu não posso sair da porta da minha casa, não posso ultrapassar a porta. Mas eu falo confinado através das minhas palavras, mas através das minhas práticas, eu saio. Claro que não saio quanto saí antes, mas estou saindo. A questão é, se eu parto da negação, não saio, não tem nada a fazer. Eu me fecho na negação, não saio. Mas se eu falo, saio não, como antes, saio sim de outras maneiras. A pergunta é, mas como estou saindo agora? Aí já tem algo com que começar a ser questionado, né? Estou saindo, mas não como antes. Estou saindo não mais do que não saindo. Estou saindo não como antes, estou saindo sim para ir ao supermercado. Então, essa questão entre o que se diz com a palavra e o que se diz através das práticas que poderíamos também, não só também, tocar a questão do corpo confinado, que me incomoda essa palavra confinado. E a segunda questão é que
falar que estamos confinados é uma negação gigante de duas questões. Primeiro, de que nós estamos podendo sair, aqueles que podemos sair, através da internet. Que isso já é o pé para falar da segunda questão, que é o corpo. De trás para frente, né? Confinado do corpo. Estamos podendo sair através da internet. E a segunda questão é, estamos esquecendo que para poder sair através da internet, você precisa de ter um aparelho conectado à internet. Nem todo mundo, a maior parte das pessoas, não tem um aparelho que possa se conectar à internet para fazer uma videochamada, como a nossa. Eu precisei pedir emprestado um telefone à minha companheira, senão não conseguia. A outra questão é, tem que ter telefone, tem que ter internet e tem que ter uma casa. Um monte de pessoas têm casa, mas os aparelhos não dá para fazer uma videochamada, um Zoom, ou não tem dados, nem economia para pagar um plano de internet. Então, a classe média está falando, né, de trabalhar em casa, de estudar em casa, mas está negando que nem todo mundo está podendo, ainda permanecendo em casa, sair como eles saem através da internet. Ou como nós saímos através da internet. E, por outro lado, tem um monte de pessoas que nem teto, nem casa estão tendo. Eu acabei de ver entrar aqui a companhia Mungunzá, entrou aqui na live também. Queridos companheiros e companheiras, de uma ocupação de teatro, que é um projeto cultural que ultrapassa em muito a questão artística, que fica lá na mal chamada Cracolândia, no centro de São Paulo. Lá tem um monte de pessoas que não têm casa. Então, primeiro, quando a gente vai falar agora desse desdobramento de espacialidades e afetos de um corpo, de corpo confinado, e eu vou de trás para frente, confinado, afeto, só estamos falando daqueles corpos, nessa fala, daqueles corpos que têm o privilégio de ter uma casa, de poder sair para fazer compras no mercado, de ter um telefone ou um computador e ter acesso à internet para poder sair através da internet. Então, eu vou falar só desse segmento privilegiado da sociedade. Sem esquecer que tem outro grande segmento que, como falei, não tem acesso a tudo isso e alguns não têm nem sequer acesso a um teto. A gente não pode esquecer, quando falamos de confinado, o que é confinado? Quantos corpos estamos negando? Que não podem sair através da internet, mas também não podem sair porque já estão fora. Quando tu está fora, não tem aonde sair, porque tu já está fora. Então, o termo confinado, para mim, é um termo que está abusando, né, hoje em dia, e acho que mais isso é um berro, se diz, é berro, não? Birra. Um berro da classe média, né, que fala, uma birra da classe média que mas a gente, eu quero sair, deixa sair, né, que saco, acho que eu estou escutando muito isso, muito nesse sentido do termo confinado. Mas voltando dessa possibilidade de sair de outras maneiras, do poder não sair, a nos encontrarmos com outras pessoas, como saíamos antes, com os corpos físicos, mas poder sair com o corpo expandido, que de trás para frente, né, confinado o corpo, pensar o corpo também como uma potência que não se limita só ao confinamento da carne, aos limites da carne. Esse corpo que estou vendo agora, que estou conversando, se eu tocar você, vou tocar ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Se eu tocar você, eu não toco você, eu toco uma tela de um computador ou de um telefone, mas não toco você. E ali eu me pergunto, mas então com quem que estou falando? Com um telefone? Não, estou falando com a Gabi, com o Gabriel Ramos. Mas como pode ser? É porque a tecnologia possibilita esse pulo, esse salto do O para a complexidade do I. É um telefone e é o Gabriel ao mesmo tempo. Não é um aparelho que está me respondendo, é o Gabriel que está me respondendo. E não só através do telefone. Eu suspeito que é muito mais do que através. Tu se expande.
e chega até mim, pode encontrar e pode me afetar. E já vou entrando, né, de trás para frente na terceira questão dos afetos. Tu pode me afetar, se expandindo para além dos limites da carne. Então, para aqueles que temos o privilégio de ter uma casa, um aparelho que se conecta à internet, por que falar confinado? Por poder não fazer o que fazíamos antes, podemos sim, por exemplo, nos encontrarmos em videochamada. Nós temos quanto tempo sem nos encontrarmos fisicamente por estarmos em cidades diferentes? E agora podemos não encontrar-nos fisicamente, mas se habilita outra possibilidade daquilo que podemos, por poder não encontrar-nos fisicamente, podemos sim encontrar-nos em uma videochamada. Isso que eu chamo de corpo expandido, que se expande para além da carne. E que pode afetar e ser afetado. Né? Por isso que eu não penso que um vídeo é um corpo expandido. O vídeo me afeta, mas não posso afetar o vídeo. Ele vai continuar se reproduzindo. Eu não posso mudar a estrutura do vídeo só porque eu estou afetado. Mas numa conversa de dois corpos expandidos, podemos nos afetar mutuamente. Numa videochamada, que não é o mesmo que assistir um vídeo. Quando há dois corpos que podem, em simultâneo, em espaços diferentes, interagir mutuamente e mutuamente se afetarem, para além dos limites do confinamento da carne, eu entendo que são corpos expandidos que podem aquilo que um corpo físico não pode. Uhum. Não é melhor nem pior, podem coisas diferentes. O corpo de carne pode uma coisa e o corpo expandido pode outra. Agora, nós, nesses tempos, o que estamos podendo não e podendo sim? Sim. Ô, Santi, eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou falar umas coisinhas daqui a pouquinho, mas hoje, nas últimas vezes, eu tenho visto que as pessoas comentam, aí depois acaba e a gente retorna, às vezes, no outro vídeo, e a gente perde muitos comentários. Então, eu vou só ler alguns aqui. Se você depois se sentir afetado, ou mobilizado, ou tocado por alguma coisa, aí você fica à vontade. Eu vou puxar aqui alguns, que eu vou ler de baixo para cima. Começar aqui pelo Eliezer, que tá... Eliezer é meu aluno, meu orientando de TCC. Beijo você, Eliezer, querido. Ele é artista e também tem muita afinidade com muitas das coisas que você está colocando. Acho que eu percebi que ele fez vários comentários, acho que ele deve estar bem mobilizado com a sua fala. Eu imaginei que isso fosse legal para ele também. Ele comentou: a internet, o vídeo, é uma extensão do corpo, como uma colher que mexe na panela, uma vara que colhe uma fruta numa árvore. Antes ele falou: creio que nossa luta não deva ser para que os que têm deixem de ter, mas para que os que não tenham, tenham. Isso independente da quarentena. Como? Creio que nossa luta... de novo? Não. Falo. Creio que nossa luta não deva ser para que os que têm deixem de ter, mas para que os que não têm, tenham. Isso independente de quarentena. Conseguiu entender? Consegui entender. Não consegui entender porque acha que eu falo o que eu falei, que os que tenham deixem de ter. Eu não entendi isso. Eu não acho que ele justamente diz. O poder não tem nada a ver com... Acho que ele tá só... acho que pensando junto, talvez, né? Acho que tem vários comentários aqui, que foi muito legal. A hora que você perguntou da palavra birra, aí todo mundo falou aqui, que foi bacana também. Achei legal isso. O Eliezer fez uma outra pergunta: como a leitura diferente do outro provoca reações em você? Acho que por enquanto é isso. Se alguém mais quiser perguntar, tem a Stephanie também. Ela perguntou: qual é o melhor termo para substituir esse confinamento, entre aspas, em questão? Muitas pessoas não têm nem o direito de ficar em casa diante de uma pandemia por motivos socioeconômicos. Não tem nem confinamento nas periferias. Então, ela está perguntando se você propõe uma outra palavra. Quem mais quiser perguntar... Eu concordo com esse último comentário. Desculpa, Santi. Deixa eu só concluir essa raciocínio aqui. Quem quiser perguntar mais coisas, pode colocar, de preferência agora, que aí o Santi já vai comentando juntos, e aí depois, caso passe do tempo, a gente vai voltar. Sempre que eu falo isso, acaba que volta pouca gente. Mas lembra, gente, a gente volta para Santiago fazer mais uns comentários, considerações, e aí a gente
finaliza junto aqui, tá bom? Valeu, Santi. Continue aí, pode falar. Essa questão que o último comentário está falando, não consigo ver quem que falou. Tem muitas pessoas que não têm sequer a possibilidade de ficar em casa, ainda tendo uma casa. Tem muitas pessoas que, se você fala fica em casa, você está dizendo morre de fome. Vai, fica para morrer de fome, porque não tem uma poupança que permite não trabalhar esse tempo. Então, diante das coisas que estão falando de confinamento, de ficar em casa, nem todo mundo tem casa, nem todo mundo pode ficar em casa. Uhum. E isso é uma questão muito, muito importante para pensar, né? Entre o que se diz e o que se pode escutar através das práticas, se pode falar pessoas que transgridem a norma de tem que ficar na casa porque é a quarentena, mas também tem que entender que nem todo mundo está transgredindo a norma, está assegurando a sua subsistência, tendo que sair. Eu não estou dizendo que temos que sair para a rua nesses tempos. Eu não estou dizendo que não temos que sair para a rua. Estou falando de outra questão, sim? Nem estou dizendo que temos que ir para a rua, nem que não temos que ir. Só esclareço. Estou falando de uma outra questão. Estou falando diante do imperativo, fica em casa. Primeiro faz falta repensar, é possível que as pessoas fiquem em casa? E para aqueles que não podem ficar em casa, porque não podem parar um dia, porque sua economia não permite fazer a pausa de um dia. Então, você também tem que, como Estado, como sociedade, se preparar antes de você anunciar fica em casa. Se preparar para dar alternativas para as pessoas poderem ficar na casa e não criminalizar as pessoas só porque você tem condições de ficar na sua casa. Uhum. Não é mesmo sair porque você tem uma urgência de alimentar você, família ou amigos, do que sair porque, gente, que saco, todo dia na casa. Então, sair e sair não é o mesmo. Uhum. Ficar em casa, fica em casa e fica em casa também não é o mesmo. Uhum. Então, esses absolutos, acho muito perigosos. Absoluto de, mas eu também tenho o direito de sair. Não sei se é um direito. Também você tem a obrigação de cuidar outros. Ficando em casa se puder. Santi, Ou como desculpa te sai interromper. também. Desculpa. É porque agora ele me avisou aqui que a gente vai ter que finalizar essa live. Então, de novo, o pessoal que está assistindo, vou fechar aqui e vou chamar de novo. E o Santi conclui o raciocínio dele, faz as considerações, a gente conversa um pouquinho mais. E aí vocês voltam. Não deixem de voltar, tá bom? Já chamo vocês. Já posso entrar? Já pode entrar. Se eu não quer agora... Você vai fazer birra? E se eu não quiser entrar, eu quiser ficar fora, né? Que chato, né? Que consigo sair, tenho que entrar de novo. Vai fazer birra? O pessoal do Instagram que ainda não já voltou aqui, o Santiago está fazendo birra para entrar, viu, gente? Só tá no YouTube. Gente, eu estou chato de ficar confinado, né? Sempre confinada. Deixa eu ficar fora um pouquinho. Que entra de novo, que chato. Santiago está fazendo birra para entrar no Instagram, viu, gente? É brincadeira, ele vai chegar, já chegou. Enquanto eu tento ver como que era para entrar, né? Porque é novidade para mim. Tá. Tá voltando já, acho que já aparece. O Santiago estava fazendo birra, viu, pessoal aí do Instagram? O Santi, você estava falando, não sei se você consegue pegar o fio do seu raciocínio, mas se quiser continuar da onde você estava, ou a gente pode continuar a reflexão. Gente. Eu tenho umas provocações ainda para fazer, pequenas, rápidas. Ou você prefere continuar? Então, nós ainda temos dois termos que são afetos e espacialidade, de trás para frente, né? Que eu também acho interessante também não deixar fora, já que tu colocou dentro no nome da fala, não deixarmos fora. Mas se tu quiser também fazer isso, né? Acho que, bom, tu também poderia entrar agora e começar, se quiser, né? A fazer suas opiniões, questionamentos em relação àquilo que eu esteve conversando.
Uhum. Não, a minha questão é uma questão polêmica e provocativa mesmo, né? Acho que tudo isso, né? Toda essa fala foi mobilizada a partir um título de uma conversa que eu resolvi dar para a gente conversar. E como eu conheço bem o Santiago, todas as palavras há uma reflexão bem interessante sempre que ele faz, que coloca, às vezes de uma forma diferente de ver e tudo mais, assim. A minha pergunta é uma pergunta que é a seguinte: eu entendo perfeitamente, partilho nas mesmas reflexões sobre você com relação ao confinamento, com relação a essas palavras, enfim. Primeira coisa, assim, que eu queria colocar, né, é que as palavras, eu nem sei o que você está querendo dizer isso, eu tô, na verdade, indo além. As palavras, elas podem ser disputadas, eu acho. Essa é uma visão pessoal, assim. Eu acho que as palavras, elas não são fechadas nelas mesmas, então a gente sempre pode pensar possibilidades da linguagem. Seja ela mais espanhol ou português, né? Mas, assim, possibilidades da linguagem. A palavra confinamento, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e, enfim, dei uma olhada em algumas coisas. Ela tem um outro sentido, que ela vem, né, confim, né? Ela tem uma referência aos confins de navios, aos confins de outros espaços que são. Algumas traduções vão falar que são isolados, outras vai falar que é limitado. E aí eu acho que essa palavra me interessa mais, né? Eu acho que eu sei que a sua forma de raciocínio, a forma como você coloca, é uma forma que não tende a questionar essa coisa do não na frente, né? Enfim, eu entendo isso, né? Limitado como o não limite, por exemplo, né? Então, sob essa perspectiva que eu estou querendo colocar, quando um corpo ele é colocado como em um dado novo limite, talvez, não sei se é limitado, mas em um novo limite, talvez a palavra confinamento, ela de fato ela negue muito esse espaço. Então, eu diria um novo limite. Esse confinamento poderia ser talvez, resgatando um pouquinho o que a Stephanie perguntou, em vez de um corpo confinado, um corpo em novos limites, ou em limites que são eu sei que limite já é uma palavra mais nesse sentido que já te fala, não, você não pode, né? Mas aí a minha pergunta era assim, será que quando a gente pensa num espaço coletivo, por mais que a gente possa se expandir individualmente, se não não são estabelecidos alguns limites, a gente não consegue, se não são estabelecidos alguns limites, será que a gente consegue lidar com o público? Consegue lidar com o outro, né? Entendendo até onde consegue ir, até onde pode ir. Eu estou perguntando de uma maneira bem genérica mesmo, para você também questionar, assim, o que eu estou querendo colocar. Porque eu comecei falando do espaço privado, né? No sentido do limite do espaço privado. Mas indo para o público, será que não há também alguns limites? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Eu penso que tem a ver também com o termo espacialidades, né? Sim. Já vou dar um pulo para o termo. Eu não chamaria, para falar dos usos dos espaços, eu não chamaria de espacialidades, porque espacialidades faz uma referência muito grande ao espaço. Pelo menos minha intenção, minha pesquisa há muitos anos, que também é a base das cartografias sensíveis, é fazer foco nas práticas, porém sem negar a incidência limitante e restritiva dos espaços, né? Mas o foco para mim é a prática, não é o espaço. É a prática sem negar o espaço, que tenta organizar a prática. Então, se eu falar novos limites, eu, de novo, estou fazendo foco no limite. Então, para mim é importante onde a gente coloca o acento, né, faz o foco, e o que deixa fora do foco, como ele joga também. Então, eu não chamaria novos limites, eu faria foco nas novas práticas. Mas eu seria uma questão de ponto, sem negar. O ponto que você parte, assim, uma coisa você acha que necessariamente ignoraria a outra, tipo assim, partindo de um ponto diferente, a partir do ponto das espacialidades, eu não estaria vendo essas práticas também, de alguma forma?
Bom, estamos já abrindo uma questão que é bem complexa e não sei se a gente vai acabar indo muito para fora, mas se eu ficar muito para fora, tu me traz, me fala, fica em casa. Tá bom. Vou te falar primeiro, estou falando atrás da perspectiva das cartografias sensíveis que estamos propondo, né? Se você fala desde outra perspectiva, vai ter outro ponto de afirmação, né? Você vai se afirmar para dizer desde outra perspectiva. Perfeito. Então, primeira questão, né? Não estou querendo corrigir ninguém opinando diferente, só estou dizendo, eu estou opinando desde essa perspectiva e tentando compartilhar o porquê desde essa perspectiva eu opino isso. Eu entendo que os espaços são materialidades que organizam as práticas, né? E os espaços são instaurados por poderes hegemônicos em função de organizar práticas. Mas eu penso o espaço como qualquer materialidade construída por humanos. A caneta é um espaço que organiza a prática de escritura. O caderno é um espaço que organiza a prática de escritura e leitura. A calçada é um espaço, né? O carro é um espaço. Sim? Eu entendo isso como espaço que organiza as práticas. Como o espaço organiza as práticas, se eu parto através da perspectiva do espaço para depois olhar as práticas, toda prática que não se encaixa dentro dessa organização é uma prática que transgride, é transgressora a essa organização. Porém, se eu faço meu foco nas práticas, eu posso observar que, massa, esse espaço foi instaurado para esses usos. Porém, estou vendo que há usos outros que não são aqueles que se adequam a que o espaço organiza, mas está expandindo as possibilidades do uso. Não é o espaço que provocou essa outra possibilidade de uso. É o corpo como potência desviante que pode fazer usos outros, expandindo o espaço para além daquilo que inicialmente teria que ter como prática dentro dele. Se eu observo através do espaço, essa prática é transgressora, transgrede, porque não é o espaço para isso. Se eu observo através da prática, a prática está atualizando o espaço. Uma transgressão, a outra atualização. Por isso que eu acho que sim, é diferente de onde nós estamos olhando. Por isso que para mim não é o mesmo falar de espacialidade, fazendo foco no espaço, para fazer referência ao uso dos espaços, fazendo foco no espaço, do que falar dos usos dos espaços, foco no uso. Não é mesmo falar de novas práticas que de novos limites. De novo, tá? Do meu ponto de vista, estou tentando compartilhar por que eu afirmo isso, né? Qual que é meu pensamento, onde estou me afirmando para poder afirmar isso. Sim. A roupa é espaço, Cuca. Eu compartilho totalmente com você. Cuca falando, a roupa é espaço. Não tinha conseguido, passou. Eu queria resgatar outros comentários aqui, Santi. Teve um comentário bem legal aqui no YouTube, eu vou ler para você, ele é um pouco grande, aí vamos tentando pensar junto aqui. Gustavo Pimenta. Existe algum questionamento a ser feito para grupos que se encontram offline, ou seja, sem acesso à internet, e que ao mesmo tempo eles se encontram dentro de uma cidade negada? Aí ele continua. Ou seja, eles são excluídos e negados pelo direito à cidade. Como refletir sobre esses corpos e seus afetamentos? Você gostaria de comentar ou gostaria que eu fizesse um bloco de perguntas? Eu acho que está massa porque nós já damos o pé para entrar em questão de afetos. Tá, então vai lá. Né? Eu vou me acomodar. Estamos em questão de afetos, né? Precisa também mudar de posição, né? Vai chegar o rapaz que gosta de Spinoza. Não, mas eu não vou falar de Spinoza.
Brincadeira. Eu não vou falar de Spinoza. Por isso, então, vamos começar para marcar essa diferença com Spinoza, né? Tá. Eu penso o afeto, primeiro, aquilo que se chama de afeto comumente, quase associado ao carinho, eu não entendo o carinho como igual ao afeto, mas entendo que um carinho é um tipo de afeto. O que eu entendo como afeto é tudo aquilo que pode nos afetar. A caneta me afeta, né? Eu não sei se Spinoza falaria, por isso eu falo, eu não estou falando do Spinoza, né? Ainda que a palavra afeto seja associada com ele, né? Ainda que a gente agradeça a ele, né, por ter trazido essa questão tão importante, né, hoje em dia. Mas eu entendo afeto como tudo aquilo que nos afeta, podendo aumentar, inibir, pode aumentar, diminuir ou inibir as possibilidades de pensar, desejar, agir. Nessa ordem. Afeto, no meu ponto de vista, como eu trabalho afeto nas fotografias sensíveis, é tudo aquilo que pode aumentar, diminuir ou inibir as possibilidades de pensar, desejar, agir. E nessa ordem, porque se algo não é possível de ser pensado, não temos como desejá-lo. Mas se nós não temos como desejá-lo, sendo que o desejo é o grande motor, nós não temos como levá-lo para a ação. Não temos como levar o pensamento para a ação se não é primeiro desejando. Mas não temos como desejar algo se nós não sabemos que existe. E só lembrando, não sabemos que existe. Daqui a pouco eu vou falar dos saberes, com V. Agora estou falando dos saberes, né? Eu gosto muito do jogo de palavras. Só quando eu voltar, lembremos que eu volto sobre os saberes, não sobre os saberes. Igual, né? É um grande problema, por isso eu também gosto muito de escrever. Pronto, vou fazer assim. Quando eu falar dos saberes, vou fazer assim, né? Para as pessoas, né, não confundir com os saberes. Vem, Gabi. Então, aumenta, diminui ou inibe as possibilidades de pensar, desejar, agir. Se nós não sabemos, não está dentro, sabemos com B, não sabemos que está dentro, que é possível, ou seja, não está dentro do repertório do pensamento, do pensável, não temos como desejá-lo. Se não temos como desejá-lo, não temos como levá-lo para a ação. Eu desejo que, eu entendo que é o grande motor para ativar o movimento. Por isso, eu acho que se você inibe o conhecimento sobre algo, o acesso, o saber a respeito de algo, você também acaba inibindo a possibilidade de desejá-lo e de que isso seja levado para a ação, para a prática. Isso, assim entendo a questão dos afetos. Sim? Por isso falei de trás para frente, confinado, corpo, afetos. E de corpo como um corpo expandido, que pode se expandir para além do confinamento da carne. Afetando. Por isso que eu falei, eu não entendo. Afetando mutuamente outro corpo, que ao tempo que é afetado, me afeta. Por isso que eu falei que um vídeo eu não entendo como um corpo expandido, pois me afeta, mas eu não posso afetá-lo. Mas na videochamada em simultâneo te afeta e você me afeta. Uma carta que eu te envio, você é afetado e para você me afetar tem que escrever até chegar para mim. Há um tempo diferido. Para eu pensar tempo, corpo expandido, espaços diferentes num tempo comum. Afetando e sendo afetados os dois corpos ao mesmo tempo. Tu pode colocar a última parte do comentário desse companheiro que comentou agora, tu publicou? Foi o Gustavo. No final, a segunda parte da pergunta, ele falava... ou seja, são os info-excluídos e negados pelo direito à cidade, né? Info-excluídos, né? No sentido informacional, né?
Como refletir sobre esses corpos e seus afetamentos? Primeiro, vou tentar... Não, pode deixar a frase aí? Ah, você consegue ver? Ah, não sabia. Sim, sim, sim. No YouTube consigo ver, não Verdade, no no YouTube, Instagram. São assim excluídos. Primeira questão, o foco. Se eu falar info-excluídos, estou negando que eles estão incluídos no outro circuito de afetos, de saberes. Sim? Eu já estou colocando eles como excluídos de informações. É um foco, é uma posição. Por que não falar que eles estão incluídos? Eu trabalho em cartografias sensíveis em Santos. Eu aprendi uma questão que para mim me marcou muito. Eu estava vendo pessoas em condição de rua, morando na rua, perto do transporte marítimo, do porto, em Santos, na bacia do mercado, na bacia com B, na bacia do mercado. E eu chegando, fiquei trabalhando lá há muito tempo, vários meses. E eu entendi, logo de chegar, pessoas excluídas, um lugar de exclusão social. Ao longo de trabalhar lá e de me associar com essas pessoas conversando ou bebendo cachaça, eu entendi que lá, não só, eu ouí de novo, não, voltando no começo da fala, eu ouí, não só é um lugar de exclusão social, também é um lugar de inclusão dos excluídos e excluídas sociais. Ali eles incluem. Se eu só vejo o lugar de exclusão, eu posso chegar com o melhor dos projetos para tirar eles de lá. Se eu entendo que lá é um lugar, também é um lugar de inclusão dos excluídos, cuidado com tirar eles de lá. Porque você está ali quebrando essa rede que eles construíram para se segurar e se potenciar mutuamente diante de um Estado que vulnerabiliza suas vidas. Sim. Claro, porque como eu moro numa casa, eu acho terrível as pessoas morando na rua. Terrível. O que eu entendi, morando lá um tempo e também morando no teatro de container, é que tem muitas pessoas que moram lá ainda tendo uma casa. Porque essa sociedade não deixa margem para que eles e suas práticas possam coexistir com as práticas hegemônicas da cidade. E muitos preferem sair das práticas hegemônicas e dos espaços hegemônicos, uma casa, para ir para a rua, porque eles têm lá sua vida. E não é uma questão aqui ética, mas eles estão morrendo bebendo cachaça. Gente, eu também bebo cachaça. Eu adoro cachaça. Se não tiver cachaça, vinho. Né? Eu adoro. Mas eu sou professor. Não, eu não estou estragando a minha vida. Eu faço algo da minha vida. Gente, eu também estou bebendo. E eu bebo muito. Eu gosto de beber e se eu tiver economia, eu beberia todas as noites. Eu não bebo tudo porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu sou professor, eu não estou estragando, jogando no lixo minha vida. Só porque eu bebo em um boteco e eles bebem numa calçada. Então, isso eu entendi que a questão não é tirar as pessoas de lá. É escutar por que estão lá, modificar a estrutura social para que a cidade também abranja essas outras práticas, para que aí sim seja uma cidade diversa e não na diversidade dos hegemônicos. Sim. Segunda questão, e quem por enquanto estiver na rua, garantizar quem por enquanto estiver na rua, garantizar condições dignas de moradia em condição de rua. Banheiro, chuveiro, né? Não é, gente, se você não vir para cá, vai se fuder lá sozinho. Não, é uma cidade diversa. Pronto, outras práticas me incomodam, problema meu. Eu também, como parte da cidade, eu preciso que a cidade também esteja à disposição dessas pessoas, porque essas pessoas também compõem a cidade, não só nós e nossas práticas hegemônicas, que temos uma casa.
Então, eu não chamaria dos info-excluídos. Estou negando que eles estão incluídos em outros saberes, em outras práticas. Então, eu tentaria me aproximar para ver o que eles estão sabendo, por poder não saber aquilo que nós sabemos por ter acesso à mídia digital. Aqueles que podem não ter acesso à mídia digital, à internet, às redes sociais, não é que não sabem, sabem outra coisa. Sabem não aquilo que nós sim sabemos, sabem não isso, sabem sim outras coisas. Então, vamos chegar por perto, ver o que eles estão sabendo. Santi, Queria falar, Gabi. Não, teve muitas coisas legais que você colocou. Eu vou resgatar aqui umas perguntinhas outras que estão... Peraí que eu vou voltar aqui. Deixa eu falar aqui. O Gustavo, acho que ele, pelo que eu percebi, são as mesmas perguntas que ele... é o mesmo que pepper é pimenta, né? Faz sentido. A Marina fez a pergunta para você. Santi, por outro lado, estariam confinados, entre aspas, aqueles que estão privados da possibilidade de se proteger da pandemia? Confinados fora da possibilidade do afastamento social? Só provocando, ela falou. A Cuca. E também o Eliezer falou mais uma coisinha. Se ampliarmos ainda a visão, existem limites para além dos espaços, limites internos, históricos e principalmente individuais. Não sei se foi uma pergunta. E aí o Leandro fez uma pergunta. O Leandro esteve aqui semana retrasada. Um beijo para ele, querido. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Mandou vários alôs aí. A pergunta é: o que o Santiago acha do óculos de realidade virtual? Essa eu quero ver. E aí ele comentou também sobre o que você falou quando você começou a falar do saber, que ele falou que o conceito de dispositivo do Agamben é mais ou menos isso. Ele falou, isso que você está trazendo. E é isso. Mandar um beijo para minha mãe também, que chamou você para tomar uma cachaçinha lá em Vila Velha com a gente, quando voltar tudo ao normal. Gente, fala para sua mãe que aí só se for de corpo físico, nada de cachaça para corpo expandido, viu? Eu quero beber cachaça mesmo. Jogar cachaça no celular. Você conseguiu pegar todos os comentários? Não, se conseguir escutar tudo, mas muita coisa diferente, como para eu vou te pedir que você me ajude lembrando, de trás para frente. Que acho, Leandro? Oi, Leandro, como vai? A gente ainda não se conhece, mas o Gabi falou de você tão bem, tantas vezes, que eu, da época do mestrado, que eu sempre senti essa vontade de querer te conhecer e trocar papos, assim, ideias, conversar com cachaça. Que o que eu acho, gente, eu nunca coloquei um óculo para 3D, realidade virtual, nunca. Eu falava para minha tua companheira, gente, eu queria muito, assim, uma vez na minha vida. Eu não sou um cara de dinheiro. E tudo que eu ganho, eu invisto em fazer turnês. Né? Ninguém me financia um turnê. Eu pago a passagem para ir para um país e dali eu me financio todo, dando oficinas de maneira autogestiva, colaborativa, com espaços geralmente por fora das instituições. Algumas vezes tenho sorte, a instituição me paga, mas geralmente eu cobro uma inscrição econômica. Eu não tenho muita economia e geralmente essas coisas maravilhosas é um desejo que eu penso. Eu quero, ainda sou uma criança. Eu quero. Muito sair, eu quero entrar nessa realidade virtual. Eu já vi tantas crianças fazendo isso que eu quero entrar. Fazer experiência, sei lá, não sei o que é. Mas ele falou então, isso. Não sei, Leandro, porque... se eu respondi. Não, ele falou isso porque, assim, foi uma das questões que a gente trouxe, assim, eu acho que ele falou isso, né, tô supondo, né, que ele falou isso porque foi uma das questões que a gente conversou aqui sobre na live com ele, muito a partir dessas novas, do poder dos algoritmos, né, de como isso tem sido o mapeamento dos rostos, todas o domínio sobre os corpos. Ele estava dando exemplos de softwares que calculam,
eles sabem medir seu batimento cardíaco, de você estar dentro de casa, de controlar toda a sua pressão, enfim. Então, acho que ele perguntou isso também para te provocar no sentido assim, o que você acha desse dispositivo, né, no sentido macro da palavra, né? Eu acho que foi nesse sentido, mas aí também não sei se você quiser falar, bem. Bom, aí já estamos abrindo uma nova questão, que tem a ver com a questão da infodemia, por falar de algum termo, né? De como nos limita as informações. E ali já volto à questão dos saberes, com V, que eu antecipei que ia falar, né? E por isso mesmo, não falar os info-excluídos, né? São info-incluídos no outro segmento, no outro circuito de saberes, né? Como os afetos circulam por canais diferentes, por circuitos diferentes. Então, se nós pudéssemos acessar a circuitos diferentes, possivelmente nós teríamos grandes outros questionamentos. O que para nós é uma afirmação, para outros, em outros circuitos de afetos, gente, nós estaríamos com a cabeça explodindo de questionamentos. Se o afeto, de novo, entendido como tudo aquilo que pode aumentar, diminuir ou inibir as possibilidades de pensar, desejar, agir, as informações que circulam através da internet também nos afeta. Também nos afeta aumentando, diminuindo ou inibindo as nossas possibilidades de pensar, de desejar outras possibilidades. Por isso, de novo, para o confinado, por isso também nós podemos chamar de outras formas, para chamar de outra forma, pensar diferente e ativar outros desejos que nos possibilitem outras coisas para além do que está sendo informado, que nos informa, estamos confinados. Uma coisa que nós vemos, outra coisa que nós sabemos. Se me informam, lá é muito perigoso. Vou trazer Bahia, Salvador de Bahia. Se fala, não desça por essa ladeira, né? A ladeira da Conceição. Que é perigoso, eu vou descer por lá. Primeiro que talvez eu nem sequer desça, por medo. Mas se eu descer, vou descer com um medo, mas medo não daquilo que eu estou vendo. Porque como falou o querido assim, companheiro Edmilson, aqui não tem, ele falou, aqui não tem ladrão. Aqui pode até passar ladrão. Aqui o que tem é trabalhador. Marmoristas, sim, ferreiros, serralheiros, né? E trabalhadoras sexuais. Ele falou, aqui não tem ladrão, aqui pode até passar ladrão. Aqui o que tem é trabalhador. Se eu vou até lá e permaneço e me afeto por esses outros saberes, eu posso acabar vendo trabalhadores. Mas se eu não me relaciono, eu venho através dos saberes, das informações, eu não vou ver, eu vou saber. Os saberes me provocam saber ao invés de ver. Não é tão fácil ver quanto abrir os olhos. Nós temos uma camada de informações que não nos permite ver. Nos obriga a saber. Eu desço por lá e eu estou sabendo ladrões, perigo. Depois de um tempo de ficar lá, eu começo a ver pessoas trabalhando. Então, falando a respeito disso que tu entendeu que o Leandro estava provocando, nesse grupo de estudos que estamos coordenando agora, grupo de estudos online com cartografias sensíveis, nós estamos trabalhando com dois termos, que é o poroso e o filtrado. Nós entendemos o poroso como aquilo que transborda dos espaços expandidos, aquilo que está na internet, incidindo sobre os espaços públicos, né? Provocando um saber sobre os espaços públicos.
Mas o filtrado, se o poroso que transborda, o filtrado é aquilo que é apagado, silenciado. Uhum. Então, nesses tempos, se nós queremos trabalhar a questão das informações, acho muito diferente ver que saber. Uhum. Ir para a rua, é muito possível que nós estamos sabendo a rua, ainda mais nesses tempos, que quase não temos outros encontros, se não é através do corpo expandido. Isso sim acho um risco muito grande, que se enquistem, se instaurem saberes que fortaleçam, quando nós voltemos para a rua, acabemos sabendo com uma força muito mais do que antes e seja ainda mais difícil poder ver aquilo outro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o poroso está vazando sobre os espaços públicos, o filtrado também algo está sendo filtrado, silenciado. Se fala, fica em casa, mas não se fala. Temos que providenciar as condições para que as pessoas que não têm como ficar em casa, pois não têm dinheiro ou alimentos, possam ficar em casa. Se fala, o coronavírus está matando um monte de pessoas. Não se fala que o que está matando um monte de pessoas, principalmente, é um sistema público de saúde hiper precarizado, que não é só de agora. Então, nessa questão do filtrado, se nós continuamos falando pandemia, quarentenas, nós também estamos filtrando outras questões. A forma como nós enunciamos as coisas vai provocar um saber ou outro. Vai provocar umas afirmações ou outros questionamentos a respeito do mesmo. Santi, e eu Corpo. Acho que... Não, desculpa, porque eu acho que vai mais ou menos na linha do que você está raciocinando. Me parece se ainda colocar talvez a seguinte questão, né? Porque talvez se fale tanto use tanto esses filtros, quarentenas, isolamento, muito porque também afetou, de alguma forma, as pessoas com dinheiro, né? Assim, as pessoas que historicamente estavam a salvo, né? Enfim, quando chegou nisso, começou a ficar muito mais claro, muito mais claro, não, perdão, muito mais falado mesmo, né? Falou os termos quarentena, isolamento, fica em casa. Isso porque chegou nessas pessoas, né? Talvez se fosse uma doença, porque já houve casos e há vários casos que pegasse só em locais periféricos, em locais em que as pessoas sofressem, talvez isso nem seria essa grande pandemia como é colocada, né? Talvez isso ainda seja uma camada ainda nisso que você está falando, né? Não sei se uma camada ou talvez um fluxo, um rio paralelo, assim, né? É isso muito importante que tu está falando, né? Esses termos foram colocados no começo das quarentenas, quando quem que estava sofrendo de contágios era as pessoas economicamente privilegiadas, que muitos traziam de outros países pelos viagens. Só que isso foi logo no começo. Logo no começo, o vírus se espalhou para classes economicamente vulnerabilizadas, política e socialmente vulnerabilizadas, mas os termos não foram atualizados. Os termos ainda perduram do início. Acho que nós precisamos, de novo, como enunciar as coisas, né? E para isso faz falta escutar o que está sendo dito desde esses macro relatos oficiais e escutar o que está acontecendo, né? E escutar as práticas como discursos. Estão falando, muitos não podem ficar na casa, porque não podem parar, porque não tem para comer. Então, se nós conseguimos atualizar os termos, mas para atualizar, primeiro faz falta não só ouvir os macro relatos, também ouvir aquilo que está sendo filtrado. Filtrado desde os espaços expandidos da internet, sobre os espaços públicos, está vazando algo, filtrando-se algo. Mas vamos para os espaços públicos. Sim. O que mais está sendo dito lá. Mas não cheguemos afirmando info excluídos. Cheguemos perguntando o que mais estão sabendo. Por poder não saber, não por não poder saber.
o que mais estão sabendo. E Legal. nós, talvez dali, nós consigamos aprender. Eles estão sabendo que não podem parar. Vamos atualizar os termos como sociedade para que também esses slogans comecem também a incluir outras práticas que nesse momento não se adequam a esses slogans, né? E vamos também a repensar como modificar o público, quanto à saúde pública, educação pública, o espaço público, agora e para depois. Mas primeiro faz falta questionar como está sendo anunciado. Sim. Santi, caminhando para o final, só fazer um comentário que o Eliezer, ele comentou novamente aqui, agora, acho que ele disse que era exatamente isso que a gente está colocando, que ele estava querendo dizer antes, né, que ele tá falando, era o que eu estava tentando falar naquela hora, anteriormente, falamos tanto que o problema é a quarentena, o isolamento, mas o problema já estava muito antes da pandemia. É isso que ele queria dizer aquela hora, no sentido disso que você falou, que torna relevante agora, né? E para finalizar, aí, para a gente poder caminhar para o fim, porque a gente conseguiu falar bastante, hoje foi bem legal aqui. Ainda sobre confinamento, a Mabi perguntou aqui, né? Deixar de enfatizar aquilo que não podemos fazer agora não poderia gerar um agravamento na pandemia e suas respectivas crises, principalmente no caso do Brasil? Mabi faz parte das caravanas também, nossa querida aluna do UFG, só para você saber. E o Eliezer também, eu tinha falado já. Então, eu não estou falando daquilo que não podemos. Estou falando daquilo que podemos não. Eu não estou deixando de enfatizar aquilo que não podemos. Não é um binário. Gente, vamos falar daquilo que podemos. Não, eu estou falando daquilo que podemos não. Poder não é a negação do não poder. Pronto, eu entendo que isso é isso. Posso não. Mas posso sim o quê? Por poder não isso. Estou podendo sim o quê? Sim, não é o binário, gente. Vamos focar só naquilo que podemos. Não é o poder não poder. É o poder não. E por poder não, a pergunta. Podemos sim ou podem sim que? Sem esquecer o que podemos não. Principalmente porque o poder não é o que nos provoca a pensar o poder sim. É um junto com o outro. Sim. Legal. Não significa, faz foco naquilo que tu pode e vai para a rua. Não, se eu como privilegiada posso não ir para a rua, posso sim relacionar-me, agir, gerar projetos, fazer escutas, ativar escutas, criar ações. Não preciso ficar em casa esperando que passe a pandemia. É isso que tu falando, sim? Legal. Sempre a história da somatória, né, Santi, que você fala bastante, né? Isso e aquilo, né? Enfim, acho que eu vejo um pouco isso nessa sua fala. Santi, vou precisar finalizar aqui. A gente conseguiu falar, acho que muitas coisas que eu queria ouvir você falar, assim, acho que, como eu disse no início, né, nós nos conhecemos há um bom tempo e sempre são conversas muito potentes, né? Isso aqui que está acontecendo aqui nessa live acontece presencialmente, a gente tem essa abertura muito grande de discordar, de pensar junto, de refletir sempre, assim. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, em nome das caravanas, né, de todos os nossos participantes, membros, dos outros convidados também que vêm ajudando a gente, outros professores também que participam indiretamente. Então, eu queria te agradecer, você que está aí no México agora tão distante, espero que a gente possa estar próximo logo e que a gente também consiga desdobrar essas nossas conversas, né, estreitar essas relações a partir dessa possibilidade desse corpo expandido também, né. Eu te agradeço muito. E bom, agradecer também, né, quem esteve nesse percurso, que animaram também a perguntar, a questionar, a agradecer. E, bom, sei lá, eu acho que estou também muito agradecido por essa possibilidade de poder
compartilhar nesse questionar desde outros pontos de vista aquilo que nós já estamos afirmando. Legal. Beleza, então, querido. Fica bem aí, viu? A gente se fala mais e espero que você apareça mais aqui pelas caravanas. Valeu? Eu estou esperando para ir para o Brasil para compartilhar por lá. Beijo, meu amigo. Valeu, querido. Até mais. Gratidão.